Você já estudou durante horas apenas para acordar na manhã seguinte e lembrar quase nada? Enquanto isso, os estudantes japoneses de alguma forma memorizam mais de 2.000 kanji e os mantêm para a vida toda. E aqui está a parte que mais me chocou. O ano em que me senti mais exausto foi o ano em que dormi 8 horas por noite. Mas o ano em que dormi apenas 5 horas e meia, eu estava mais alerta do que nunca. Porque o seu cérebro apaga informações importantes. E como alguém que estuda menos, dorme de forma mais inteligente e segue alguns pequenos hábitos japoneses, consegue aprender mais rápido do que você. A verdade é que seu cérebro não está quebrado, ele apenas segue regras que ninguém nunca lhes ensinou. A memória desaparece rapidamente quando a informação não é revisitada, e sua energia despenca quando seu sono e seus hábitos diários não se alinham aos ritmos biológicos. Os estudantes japoneses não nascem com uma memória sobre-humana, eles sincronizam seus hábitos com a forma como o cérebro realmente funciona. As manhãs deles começam com luz natural e uma curta caminhada. Pesquisas mostram que até 10 minutos de movimento leve podem aumentar a recordação em até 20%. Eles revisam o conteúdo antigo antes de tocar em qualquer coisa nova, porque o cérebro armazena informações com mais eficiência quando os caminhos já estão aquecidos. Eles comem até ficarem apenas 80% satisfeitos para manter a energia estável ao longo do dia. E, em vez de simplesmente dormir mais, eles dormem em ciclos e acordam no momento certo, evitando a névoa pesada que surge quando o sono REM é interrompido. Esses hábitos não são dramáticos ou extremos, são pequenas ações repetíveis enraizadas no Kaizen. A ideia é de melhorar apenas 1% por dia. E quando combinados, criam um sistema que ajuda você a lembrar por mais tempo, aprender mais rápido e sentir mais clareza do que sentiu em anos. Se você visitar um campus japonês cedo pela manhã, perceberá algo que quase todos os estudantes fazem sem pensar. Eles saem para fora, mesmo que apenas por 1 minuto, e caminham. Dos dormitórios até a estação, da estação até a da escola, esses 10 minutos de movimento lento não são coincidência. Estudos mostram agora que uma curta caminhada pode aumentar a consolidação da memória em até 20%, e os estudantes japoneses vêm usando essa vantagem sem perceber há décadas. A luz natural redefine a resposta de despertar do cortisol, sinalizando ao cérebro que é hora de focar, não de rolar a tela do telefone na cama. O dia deles começa com estabilidade, não com caos, porque seu relógio interno é calibrado antes mesmo do primeiro pensamento do dia. E quando eles se sentam para estudar, fazem algo que a maioria das pessoas ignora. Revisam o que aprenderam ontem antes de tocar em qualquer conteúdo novo. Esse hábito simples aquece os caminhos neurais da mesma forma que alongar aquece os músculos, torna o aprendizado mais suave e reduz drasticamente o esquecimento. Alguns estudantes até têm pequenos rituais, preparar uma xícara de chá, limpar a mesa, organizar as canetas. Isso não é apenas estética, são sinais psicológicos que dizem ao cérebro, estamos entrando no modo de foco agora. E porque esses hábitos são pequenos, repetíveis e enraizados no ritmo da manhã, eles criam um impulso mental que acompanha o estudante por todo o dia, muito antes da primeira aula começar. Quando se trata de estudar, muitas pessoas assumem que os estudantes japoneses têm sucesso porque passam longas horas sentados à mesa. Mas o verdadeiro segredo não são as horas, é o método. Em vez de reler as mesmas anotações até que as palavras se embaralhem, eles usam o Active Recall, a técnica cientificamente comprovada em que você força o cérebro a recuperar a informação em vez de simplesmente reconhecê-la. Reler parece confortável porque tudo parece familiar, mas é a recuperação que realmente fortalece a memória. É por isso que os estudantes japoneses se testam, recitam definições em voz alta e explicam conceitos para amigos, mesmo quando não têm certeza absoluta. Eles também seguem a repetição espaçada, revisitando o conteúdo em um cronograma preciso, no dia em que aprendem, no dia seguinte, depois no dia 4 e depois no dia 7. Cada revisão fortalece os músculos da memória, transformando o conhecimento de curto prazo em algo que dura. Acrescentado a isso está o Kaizen, a ideia de melhorar apenas 1% por dia. Em vez de memorizar 50 palavras de vocabulário em uma única sessão dolorosa, eles aprendem 5 hoje, 5 amanhã, 5 no dia seguinte. Pequenos passos se acumulam em um progresso enorme, assim como o lendário sistema de melhoria contínua da Toyota. Muitos estudantes seguem até a regra 40-10. 40 minutos de foco profundo, 10 minutos de descanso. Esse ritmo evita o esgotamento e mantém a mente afiada. E quando inevitavelmente perdem um dia, seguem outro princípio simples. Nunca falhar 2 vezes seguidas. Consistência, não perfeição, é o que os move adiante. Todos esses métodos compartilham uma verdade. Aprender não é sobre trabalhar mais duro, é sobre alinhar seus hábitos ao modo como o cérebro realmente constrói memória. A maioria das pessoas pensa que um melhor desempenho vem de trabalhar mais e dormir mais. Mas no Japão, os estudantes aprendem cedo que recuperar energia é uma habilidade, não um acidente. A razão pela qual você pode dormir 8 horas e ainda acordar exausto é simples, você acordou no momento errado. O sono ocorre em ciclos de 90 minutos, passando do sono leve ao profundo e depois ao REM. Se o alarme toca bem no meio do REM, você acorda pesado e desorientado, como se sua mente ainda estivesse debaixo d'água. Mas se você desperta no final de um ciclo, mesmo que o total de horas seja menor, você se levanta mais alerta, o que explica por que 5 horas e meia podem, às vezes, parecer melhores do que 8. Os estudantes japoneses combinam esse entendimento com outro princípio cultural, Hara Hachibu.
A prática de comer até estar apenas 80% satisfeito. Ao evitar a queda de energia pós-refeição, eles mantêm a vitalidade estável para as sessões de estudo da tarde. E à noite, em vez de rolar o celular até o cérebro ficar superestimulado, eles diminuem as luzes, guardam o telefone e desaceleram a respiração, permitindo que a melatonina aumente naturalmente. Muitos até passam 10 minutos tranquilos revisando o que aprenderam naquele dia. Esse pequeno ato sinaliza ao cérebro que é hora de arquivar as informações na memória de longo prazo enquanto dormem, quase como apertar salvar antes de desligar o computador. A recuperação não é um luxo no sistema deles, é parte da própria estratégia de aprendizado. O que realmente separa os aprendizes rápidos dos frustrados não é a inteligência, é a identidade. Estudantes japoneses raramente pensam, estou tentando estudar mais. Em vez disso, eles adotam uma crença completamente diferente. Eu sou alguém que aprende todos os dias. Essa identidade faz com que seus hábitos pareçam naturais em vez de forçados. Quando você se vê como um aprendiz, revisar suas anotações não é uma obrigação. É simplesmente algo que você faz, da mesma forma que escovar os dentes não exige motivação. Outra técnica poderosa que eles usam é ensinar o que acabaram de aprender. Explicar um conceito força o cérebro a reorganizar as informações, fortalecendo conexões neurais e revelando lacunas que a leitura passiva esconde. Alguns escrevem pequenos posts, outros orientam estudantes mais jovens e outros simplesmente conversam sobre o conteúdo com um amigo no trem de volta para casa. E entre esses momentos de esforço, eles abraçam o silêncio. Os minutos tranquilos caminhando entre as aulas ou sentados sozinhos na biblioteca se tornam oportunidades para a mente reorganizar ideias de forma invisível. Do mesmo jeito que raízes crescem silenciosamente antes de uma planta romper o solo. Pequenos rituais de reflexão, escrever uma frase sobre o que aprenderam, arrumar a mesa, preparar o material do dia seguinte, sinalizam ao cérebro que aprender faz parte de quem eles são. Com o tempo, esses pequenos hábitos baseados em identidade importam muito mais do que rajadas de motivação. Porque a identidade molda o comportamento, e o comportamento molda os resultados. Aqui está na verdade. Aprender mais rápido não é mágica, e definitivamente não é sobre se esforçar até a exaustão. É sobre alinhar seus hábitos com a forma como seu cérebro realmente funciona. Como sair por 10 minutos para pegar a luz da manhã, mover o corpo o suficiente para aumentar a retenção, revisar a lição de ontem antes de adicionar algo novo e melhorar apenas 1% por dia. É sobre espaçar as sessões de estudo para que o conhecimento fixe, comer até 80% da saciedade, acordar no final de um ciclo de sono em vez de no meio, e construir uma identidade que diz, eu sou um aprendiz rápido. Nenhum desses hábitos é dramático, mas juntos eles remodelam a forma como sua mente armazena informações. Amanhã de manhã, tente apenas uma pequena mudança. Faça uma caminhada de 10 minutos e revise algo que você aprendeu ontem. Esse pequeno passo pode ser o início de uma nova vida de aprendizado.